Joséfo, ele faz menção de Cristo no seu livro, tá? Na enciclopédia. Ele foi um historiador que viveu a época de Cristo. Ele diz lá: agora havia cerca desse tempo Jesus, homem sábio, se é que é lícito chamá-lo homem, pois ele foi quem operou maravilhas. Ele era o Cristo, mas isso pode ver que foram retirados do texto, tá? E na realidade falavam no livro, no próprio livro dele, ele fala que chamavam ele de o Cristo, tá? E ele surgiu a eles vivo novamente no terceiro dia, como havia dito os divinos profetas, 10.000 outras coisas maravilhosas a seu respeito. Quer dizer, um historiador que viveu aquela época, que ouviu falar de Jesus, tá? Júlio Africano, que também cita o historiador Talley numa discussão sobre as trevas que sucederam à crucificação de Cristo. Está escrito lá em Escritos Existentes, na página 18, tá? Que é o que a Bíblia relata da escuridão que houve sobre o planeta. Igual aconteceu esses dias aqui em Sorocaba, né? Escuridão a 1h da tarde, né? Nossa, 1 ou 2 horas, né? Plínio, um jovem em Epístola 1096, registrou práticas primitivas de adoração, incluindo o fato de cristãos adoravam Jesus como Deus e eram muito éticos. Inclui uma referência ao banquete, amor e à Santa Ceia. Esse era um dos soldados que, quando pegavam os cristãos para matar, justamente as pessoas não negavam. E ele escreve essa carta falando: viu, mas essas pessoas acreditam realmente nesse Jesus o Cristo. Então não iam morrer por nada. E para acreditar realmente, para morrer por isso, né? Então isso tudo é escrito. Marabar Serapião, o filósofo estoico sírio, que ele diz: confirma que Jesus era conhecido como um homem sábio e virtuoso, considerado por muitos como rei de Israel, executado pelos judeus, que continuou vivo nos ensinamentos de seus seguidores. Lembra que quando Jesus mesmo, até em Lucas vai falar, que os gregos foram ver quem era Jesus? Aí Jesus chega e fala: ó, é chegado o meu tempo. E aí houve uma voz dos céus dizendo: eis aí o meu filho amado. Por quê? Se os gregos chegassem a ter um contato com Cristo, sabendo que ele era o Cristo, eles poderiam crer. Mas só que o problema era: Jesus veio para os gregos? Não. Para os gentios? Não, veio para os... Por isso que Jesus fala que ele veio para os seus. As evidências fora da Bíblia, no Antigo Testamento e Novo Testamento. E aí a gente vai sobre a encarnação de Cristo. Uma das coisas que a gente percebe também é assim: pega lá, antes de ler Lucas 4, para a gente seguir, que eu lembrei agora, Mateus capítulo 1, eu acho que eu já até falei, mas vamos repetir novamente, para não ficar dúvidas. Mateus capítulo 1, verso 16, diz assim, que Jesus é descendente de Davi, certo? Diz assim, ó: Jacó gerou a José, e marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, se você pegar a genealogia, você vai encontrar Davi aí. Pode ver que Mateus ele deixa bem claro. Ele fala que Jesus era filho de José? Não, ele fala que era filho de Maria. Ou seja, ele coloca aí, ó: Jacó gerou a José. Então o nome do pai de José era Jacó. Era descendente de Davi? Sim. Olha, você vê a genealogia aí, tá? Você vai encontrar Davi aí no verso 6. Ok? Do capítulo 1. Tranquilo? Porque há uma promessa do trono da descendência de Davi. Então Jesus era rei, era descendente do rei. Então Jacó, o pai era Jacó, José era o filho. Então Jacó era avô de Jesus, ok? Só que tem um porém nessa genealogia. Olha o que diz aí: José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus. Ou seja, Jesus nasceu de quem? Maria. Pai de José? Não. Então agora fica uma coisa complicada. Como que Jesus vai ser descendente de Davi se ele não nasceu de José? Só que Mateus escreve justamente porque ele está escrevendo para os judeus. E para se ter esse segmento, tem que ser considerado o pai, que é José, que é o primeiro filho. Bem, mas daí Lucas, vamos lá em Lucas capítulo 3,
23, Lucas está escrevendo para os gregos, então ele não se importa tanto na questão judaica, mas ele vai pegar a genealogia. Diz assim lá no verso 23: E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. Então ele começa o início do ministério com 30 anos, está escrito. Sendo como se cuidava, ou seja, como que ele se dizia? Filho de José. E José de Eli. Espera aí. Cadê Jacó? Jacó e Eli, muitas vezes já havia acontecido, tu fala, não, é a mesma coisa, alguém chamava Jacó, era Eli. Não, tem bem diferença. Por quê? Eli quer dizer pai, Jacó, enganador. Então tem uma grande diferença. Também Eli pode ser traduzido como Deus. Tá? Então vamos lá. Quem é Eli? Que é pai de José. Agora, quem é o pai de José? Jacó ou Eli? Vamos para Mateus. O pai de José era Jacó. Agora, o sogro de José é Eli. Ele é pai de Maria. Por quê? Porque Eli possivelmente teve Maria, que foi a primeira filha. Foi a primeira filha. Se é a primeira filha, ele não teve um filho por primeiro, o marido, quando casa, passa a se tornar o filho. Porque é ele que vai ter a geração, é ele que vai receber a herança. Passa para o genro, não passa para a filha. Porque a mulher não recebia nada. Só quem recebeu foi as filhas de Jó. Só. Entendendo? Eu não recebia, Ele recebeu toda a bênção, né? Lucas capítulo 4. Uma coisa interessante aí. Capítulo 4, verso 14. É o pai de Jesus. Jesus tinha dois pais. Por isso que pode. Um pai adotivo e outro pai que era de verdade. Mas não é um Do Egito. Ah, pelo amor de Deus, não. Aí você me fez voltar 4.000 anos. De um a outro. José do Egito está no Antigo Testamento, lá em Gênesis. Nós estamos lá no Novo Testamento. Então vamos lá. Você falou de Jacó, né? Então, Jacó também não é esse Jacó do Antigo Testamento. Porque o Jacó era um nome popular. Entendeu? Hã? Não entendi. É, porque o Eli também entrava nessa. Vai. Agora imagine, tem que largar tudo isso, né? Tem que largar tudo isso para seguir um pai só. Vamos lá. 4:14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. Ele levantou-se para ler. Então já era costume dele ir para a sinagoga. Sinagoga não era um templo, tá? Sinagoga era um lugar de adoração que eles acostumaram a ter quando eles foram mandados para a Babilônia. Por quê? Eles faziam um templo como... Seria como nossas igrejas hoje. Tá? Você tem um altar, você tem um púlpito, o sacerdote ou mesmo os doutores da lei pregavam a palavra e a igreja estava ali para aprender. Se tornavam-se as escolas da época. Tá? E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Lembrando que eu falei para vocês que o livro do profeta Isaías vinha em rolo. Então não tinha como escolher capítulo ou versículo. Você tinha que ler de onde parou. E quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito. Olha que coincidência, né? Jesus veio justo naquele dia ele é chamado para ler e vai falar sobre ele. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu a evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro, ou fechando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Ele fez uma leitura normal. Ele abriu o rolo, ele fez a leitura,
certo? E fazendo a leitura, ele apenas se afasta um pouquinho e senta na cadeira do Messias, que ficava atrás do púlpito. E ninguém podia sentar no seu Messias, porque já havia a promessa de que o Messias viria. Quando ele viesse, ele sentaria no trono ou na cadeira dentro das sinagogas. Ou seja, ele tomou o seu lugar. Todo mundo arregalou os olhos para ele, como assim, aí. Olha só. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? E eles lhe disseram: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Ou seja, ele já estava operando milagres. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Então, irmão, fique feliz onde você está, se alguém ainda te respeita lá, tá? Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a Sarepta de Sidom, uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram da cidade e levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Ou seja, sumiu, desapareceu do meio deles. Não é? Então Jesus agora está usando técnicas através do Espírito Santo, que está nele, que é capaz de fazer milagres. Tá? Mas vamos lá para João, que João dá-nos uma explicação do primeiro milagre que Jesus fez. Logo que Jesus foi batizado, passou pelo deserto, começou a pregar, as pessoas já começaram a seguir ele, os discípulos já estão seguindo ele, alguns deles. Lá no capítulo 2 de João, do Evangelho de João, verso 4, disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E aí vocês conhecem essa história. Jesus está numa festa de casamento, foi convidado ele e os seus discípulos, possivelmente de algum parente próximo, não é? Ele está ali juntamente com os seus apóstolos, e a Maria está preocupada porque acabou o vinho. Para isso é uma vergonha numa festa acabar o vinho, né? Que o vinho que alegrava todo mundo dentro dessa festa. E o vinho realmente ele tinha um teor alcoólico, tá? Esse vinho que está lá é um vinho alcoólico. Se você beber muito, seria como uma cerveja hoje, não essa que vocês usam, tá? Peguei vocês agora, hein? Teve gente que foi pro Everton. Ou seja, o teor alcoólico era baixo, porque ele era fermentado, não como hoje que é inserido álcool, né? Na realidade é inserido a glicose para que fermente mais rápido, tá? Bem, aí o que acontece? Aí acabou o vinho. Maria chega para Jesus e fala: acabou o vinho. Jesus é mal educado, né? Não. Ô mulher, não tenho nada contigo. Ainda não é chegado a minha hora. Ela sabia que Jesus ia operar milagre? Sim. Sabia? Jesus não operou milagre ainda. Por que ela vai atrás dele? Porque ele era o filho mais velho. O que ele está falando para ela? Bem, acabou isso já. Você estava acostumadinha, agora acabou. Você vai ter que procurar de novo. Por quê? Porque agora eu vou fazer os negócios do meu pai. Ou seja, naquela festa, se Jesus ainda não tivesse começado o seu ministério, ele resolveria o problema. Quem sabe ele iria numa adega, que foi encontrada agora há pouco tempo lá em Israel, uma adega, ainda com uns frascos de vinho, e estão, lógico, seco, né? Mas foi encontrado há pouco tempo. O que acontece? Ele poderia ir numa adega, comprar mais alguns vinhos, porque ele é responsável, ele devia ter a bolsa de dinheiro, né? E poderia resolver a situação.
Só que agora, Jesus está dizendo, não tenho mais nada contigo agora. Não é problema meu. Não vou ter que resolver isso. Não é? Mas Maria pegou e já chamou os serventes, né, as pessoas que trabalhavam, fazem tudo o que ele mandava. Porque a expectativa dela é que ele ia resolver. Bem, aí Jesus se levanta e fala, já que está aguardando, vamos resolver. Né? Tinha algumas talhas de pedra que se usava para a purificação. Eu não vou dar tanto detalhe, porque tem pessoas aqui que vai querer saber depois na pregação. Então eu vou. Pode falar. E eles dão um contexto já para preparar a mensagem, então eu não posso dar tanto detalhe. Bem, essas talhas estavam lá, o que ele vai fazer? O que ele pede para os serventes? Enche de água. Enche de água. Bem, até encher de água para eles não há problema, porque esses vasos serviam para isso, encher de água. Aí Jesus enche, pede para encher, enchendo tudo de água. E uma coisa que é interessante, se a gente levar isso para o lado espiritual, são quantas talhas? Qual é o número do homem? 6. São homens, duro que nem pedra. Duro que nem pedra. Jesus vai começar o ministério com esses homens duros, iguaizinho nós éramos. E aí Jesus precisa encher do quê? Água, que representa o Espírito Santo. Por quê? Se está com poeira lá dentro, está sujo, o que vai acontecer com a água? Vai entrar, vai levantar a sujeira e transbordar. Por isso que é bom ser batizado com o Espírito Santo. Transborda, limpa de completo. E tem gente que ainda deixa vazio e suja de novo. Mas vamos lá. Encheu de água. Aí Jesus olhou para os serviçais e falaram, agora vocês pegam a água e levam para o mestre de sala, que é o responsável. Eu fico imaginando, a minha mente viaja tanto, que eu fico, meu Deus, se eu estivesse naquela situação, porque se eu fosse o serviçal, eu falei assim, meu louco, como que eu vou dar água para o homem? Você ia dar uma provadinha, né? Você ia dar uma provadinha. É água. Jesus nunca fez milagre. Ninguém nunca viu ele fazer milagre. É o primeiro milagre. É a água. Bem, mas ele mandou. E a Maria falou que tinha que obedecer ele. Beleza. Enche o vaso. E lá vai. Chega para o mestre de sala. O mestre de sala, percebendo que é o serviçal, que é para entregar o vinho, já estica o copo. Você imagina. O cara vai chegar com a vasilha. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É você crer e obedecer. E obedecer. Por quê? Saber que ele pode fazer isso. Aí, na hora que coloca, a água tá vinho. E aí o cara coloca, olha dentro da jarra. Se os outros serviçais estavam lá perto das talhas, olha, é vinho. Quando olha para cá, o que aconteceu? É água que tem ali? Não, já era vinho. Aí, uma vez eu vi o Edir Macedo pregando e falando o seguinte, que absurdo! Jesus podia curar alguém lá. Não, mas fez a água virar vinho para embebedar o povo. Que absurdo! Que Deus é esse? Se eu tivesse lá, eu ia brigar com ele. Peraí, tem propósito nisso? Tudo tem propósito. Tudo tem. Qual é o propósito de transformar água em vinho? Quantas talhas tinham lá? 6. Eu falei para vocês que é? O homem recebe o Espírito Santo. O que acontece com ele? Ele é transformado? Ele passa, o vinho traz alegria. Esse vaso que antes estava triste, de pedra, agora é moldado. Ele passa a ser alegre todos os dias. É? Então uns aviãozinhos. Ou seja, todo mundo que viu esse negócio acontecer, essa situação acontecer, creram nele. E viram que Jesus operou o seu primeiro milagre através do Espírito Santo. Ok? Ok? Maravilha. Bem, agora vamos lá para o capítulo 4. O capítulo 3, que todo mundo gosta de ler, né?
3:16. João? João 3. O Nicodemos vai falar com Jesus. Nicodemos é um doutor da lei. Ouviu falar de Jesus. Quem sabe a história do milagre já chegou para ele. O homem transformou a água em vinho. Quer dizer, Vou lá. eu vou lá conversar com ele. Não é? Não sei se ela é chegada em vinho. Aí, olha só o que Jesus fala lá no capítulo 3, verso 3. Aí muita gente questiona, porque ele foi ter com Jesus à noite. Porque ele foi escondidinho. Porque era de noite. Gente, possivelmente à noite era mais fácil de você encontrar ele. E durante o dia você encontra Jesus aonde? Andando. À noite ele voltava para a casa dele. Então aí era mais fácil de você encontrar ele. Você não ia encontrar Jesus parado em casa sem fazer nada. Ele ia sempre estar fazendo algo. Tá? Capítulo 3, verso 3. E Jesus respondeu e disse: na verdade digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O Nicodemos está questionando Cristo se ele é o Cristo. Jesus já vai na lata. Ou seja, você quer saber se realmente é o reino, o que você precisa fazer? E como que você nasce de novo? Batizando, né? Só batizando, gente. Só batizando. Por quê? Nicodemos foi batizado lá por João Batista? Não. Agora quem vai batizar? Jesus. Jesus está falando, é necessário nascer de novo. Aí Nicodemos vai, como assim? Vou voltar lá para a barriga da minha mãe? Verso 5. Jesus respondeu, na verdade digo que aquele que não nascer da água, olha lá, da água, lembra que há pouco tempo ele fez um milagre da água? Aquele que não nascer da água e do não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, se você não se batizar e não receber o Espírito Santo, não tem como entrar no reino de Deus. Deu para entender? Mas é necessário batizar? Claro. É um sinal de que você aceita Cristo, que você crê nele. Mas é cedo para me batizar. Eu acho assim, que nem muitas vezes eu vi adolescentes falando assim: não, meu pai quer que eu conheça as coisas tudo antes de se batizar. Porque depois que batiza, vai que depois que batizou vai para o mundo, não é? É pior. Gente, por acaso o inferno tem mais quente e mais frio? Se sem batizar, cair e vai para o inferno, vai acontecer o que com ele? Vai queimar, não vai? E se for batizado, vai queimar do mesmo jeito. Não é? Agora, se for batizado, a chance de ir para a glória é maior. É lógico que existem alguns casos em exceção. Como, por exemplo, o ladrão da cruz. Jesus não falou, viu, arranca os pregos dele, batiza e põe prender ele de novo. Não tinha como. Deu para entender? Então vamos lá. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Porque nós já não somos mais deste mundo. Ok? Não te maravilhes em ter dito, necessário vos é nascer de novo. Necessário. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, quais são os propósitos de Deus na tua vida? Você sabe? Não, ele vai falando conforme ele já quer. E isso vai acontecendo conforme ele quer. Hoje você está aqui, quem sabe amanhã você estará em outro lugar. Tudo ele sabe, tudo ele faz. Porque você segue não sua vontade, você segue a vontade do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Jesus está falando coisinha básica. Escola dominical. O doutor da lei não sabe. Na verdade digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Por que ele está falando isso? Porque os judeus, principalmente os doutores e fariseus, não aceitavam Jesus como o Cristo. Tá? Aí vamos lá para o verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê
mas venha. Ou seja, esse é o propósito de Cristo. Que as pessoas creiam que Ele é o Messias. E para que isso aconteça, Ele vai fazer milagres. Só que Ele não vai fazer milagres para aquelas pessoas que querem receber. Deu para entender? Aquelas que estão atrás dele, ansiosos, porque querem algo. E só serve para isso. Um exemplo clássico disso é Jesus na cruz do Calvário. Cadê os que foram curados? Cadê aqueles que defenderam ele? Porque foi curado da lepra, foi curado dos olhos, foi curado das pernas. Está tudo lá, né? Para defender ele. Cadê? Cadê o pessoal desse casamento lá que tomou? Cadê? O discípulo. Só um. E as mulheres. E parabéns que estiveram lá. A mulherada é firme. Que é nós. Se preocupavam. Nós é top. Os homens Não é possível. Bem, no capítulo 3 aí ainda. Choro, né, amor? Na festa do choro. No capítulo 3 ainda, João Batista ainda está batizando. João Batista ainda está batizando. Ou seja, continua. Alguém mandou ele parar? Jesus falou para ele parar? Deus falou para ele parar? Não, ele continua. Tem gente que nem Deus para falar já está parando. Não é? João Batista está batizando. O pior é que Jesus já está com o grupo dele. Rio Jordão. Jesus lá em cima com seus discípulos. João Batista lá embaixo com seus discípulos. Está tendo batismo lá em cima e está tendo batismo lá embaixo. Glória a Deus. Lá embaixo para arrependimento e lá embaixo é para crer em Jesus. Tem uma grande diferença agora. Esse batismo aqui é válido? Sim. Sim, para que as pessoas... Seria assim, você chega ali, se arrepende, beleza, agora você sobe lá, Não filho, aceitar. e vai lá para você crer nele, tem que batizar. Tinha que batizar de novo. Porque o primeiro é para o arrependimento. Mas chegou lá, você tem que mostrar que você creu nele. Se você creu nele, você batiza. Por quê? Você agora vai nascer de novo. Acabou os seus pecados, amém? Ou continua pecando? Por isso que Jesus criou a ceia. Tá? Mas beleza. Aí chega um judeu e fala, viu, João? Não dá, sabe aquele que você batizou aqui? Já formou um ministério lá, ó. Já está batizando. E aí João vai falar, e mesmo que Jesus não batizava, quem batizava eram os discípulos. Jesus nunca batizou ninguém. Porque imagine se Jesus batizasse alguém. Já com o apóstolo Paulo lá em Corinto, já tinha 4 no time. Né? 4 times dentro da igreja. Um de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro, outro de Jesus. Uma igreja só com 4 grupos. Aí, alguém pergunta, você era de Paulo? Não, eu sou de Pedro. Não, eu sou de Apolo. Ah, porque Paulo ele fala da graça. Pedro ele fala da lei. Apolo é uma bênção para pregar. Você ouvia Apolo pregar, ele tinha uma eloquência maravilhosa. E o grupo de Jesus não gostava de nenhum dos 3. Era totalmente a parte. Era o pior do grupo. Agora você imagine se Jesus batizasse um desses. Quem batizou você? Foi Jesus. Ah, então eu sou ungido do Senhor. Graças a Deus. Então vamos lá. Aí o que acontece? Daí o próprio João diz aí no verso 30. É necessário que ele cresça e eu... Que Cristo cresça e eu... Assim é a nossa vida como cristão. Eu já não existo mais, mas é Cristo que vive em mim. Eu já não tomo atitudes de Marcelo, mas eu tomo as atitudes de Cristo. Ah, Jesus, tem misericórdia. É assim com vocês também, amém? É paciência. Mas vamos lá. E Jesus então começa, aí vocês vão ver daqui a pouco João chegando para Jesus, pedindo para os discípulos ir até ele, que João foi preso, João Batista é preso. Aí fala para os discípulos, viu, vão lá atrás de Jesus e pergunta se ele é o Cristo mesmo. Não é? Por que, João? Não, precisa saber, porque João está preso. Porque ele sabe, se Jesus é o Cristo, o ministério de João acabou. Deu para entender? Ele quer saber que se Jesus não for o Cristo, com certeza ele vai sair da prisão e vai continuar pregando. Se for,
Não é? Agora, daí os discípulos vão. Chega lá para Jesus, Senhor, João nos mandou aqui para saber se o Senhor é o Cristo. Ah, vocês querem saber se eu sou o Cristo? Vem cá comigo. Tinha um leproso ali, tem um cego aqui, tem um outro ali. Vocês viram o que aconteceu? Vimos. Então conta para ele. Aí os dois saem correndo para falar com João. Aí Jesus fala, não há um maior nascido entre mulheres igual a João. Ou seja, um homem dedicado, um homem que foi firme nas promessas que Deus tinha feito. Só que o tempo dele acabou. Até na hora de morrer. Até na hora de morrer. Quando chega lá, os dois falam, olha João, ele curou cego, curou leproso, curou paralítico. Aí João falou, agora acabou. A minha parte já era. Não é isso tão real que depois ele perde a cabeça. Tá? Herodes estava muito revoltado com João. Porque João, diferente de Jesus, Jesus prega amor. João falava a verdade. Na cara. A cena viva. Já. Bem, vamos lá. Jesus então começa a operar milagres. Aí no verso, capítulo 4. Né? A Mário falou, não tinha que perder. Eu falei, perdeu a cabeça e não ligou. É, Ele tinha certeza do que ele estava fazendo. E uma coisa que é interessante. Herodes era amigo, né? João ele perde a cabeça. Mas olha uma coisa que ele fala. Cadê? No capítulo 4 aí. Capítulo 4, no capítulo 3. No verso 29. Olha o que João fala. Aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo, que lhe assiste e ouve, se alegra muito com a voz do... Ou seja, João vai fazer parte da igreja? João vai fazer parte da igreja? Ele é amigo do noivo. Ele não faz parte da igreja. Hã? Padrinho. Ele é o padrinho. Ou seja, lembra lá no Apocalipse, quando nós estudamos lá, os 12 sentados desse lado e 12 sentados do outro lado. Aqui o Novo Testamento, aqui o Antigo Testamento. Quem foi o último do Antigo Testamento? João. Ele é amigo do esposo. Agora nós estaremos de frente do trono, vendo tudo isso acontecer. Olha que coisa linda. Mas vamos lá. Capítulo 4. Verso de número 46. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde a água fizera vinho. Então Jesus volta de novo para Galileia. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. E ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele. E rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Olha, a notícia do milagre do vinho já chegou lá na casa do oficial do rei. Olha, ele disse que é o Messias, e as pessoas viram ele transformar água em vinho. Algo que ninguém até hoje conseguiu fazer? Ninguém até hoje conseguiu fazer. Então é um milagre. Então ele pensou, vou atrás dele, porque sabe curar o meu filho. Então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Ou seja, por que Jesus vai fazer milagre? Para que as pessoas possam crer que ele é o Messias e ele é o Salvador. Disse-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. E disse Jesus, vai, o teu filho... E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Pode ir, teu filho está curado. Essa era a esperança dele? Qual era a ideia dele? Jesus não vai fazer o que você quer, meu irmão ou minha irmã. Ele faz do jeito que ele quer. Você pode falar, Senhor, eu quero que seja assim. Senhor, vamos até a minha casa, eu quero que o Senhor cubra meu filho. Ele é oficial do rei. Jesus vai obedecer? Ele pode até ir, se for a vontade dele. Ele vai por vontade dele. Ele não faz nada por obrigação. Ah, mas eu jejuei, que agora Jesus tem que mudar. Não é assim que funciona. Se dá uma segurada aí. Baixa tua bola. Bem, aí, verso 52. Perguntou-lhes, pois, o que hora se acharam melhor, e disseram, ontem, às 7 horas, a febre o Deixou. 7 horas. Quando fala em horas dentro da palavra aí, algumas bíblias já novas já estão saindo por horário normal. Você tem que sempre somar mais 6 horas.
Tá? Então seria 1h da tarde. 7 mais 6, 13. Algumas Bíblias já tem 1h da tarde, certo? Por quê? O relógio dos judeus é diferente. Lá, a primeira hora é às 6 horas. Então, como já era às 7 horas, é às 13 horas. Às 7 horas. Porque lá o relógio deles é só durante o dia. Quer dizer, tinha o horário da noite, que daí entra os períodos noturnos. Oh, já está recebendo horário. Bem, lá no capítulo 6, lá no capítulo 6, Pastor, voltando um pouquinho, e o oficial ele só creu depois que ele confirmou, né? sim, 53. na hora, imagina no caminho. Então Imagina no caminho. Um dia depois que creu. Então vamos lá. Vamos lá. No capítulo 6, no capítulo 5, antes daí, é no 6 mesmo. No 6, é no 6. No verso 5 diz assim: Então Jesus, levantando os olhos, vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus jogou uma responsabilidade nas costas de Filipe. Viu? O que a gente faz para comprar pão para esse povo? A responsabilidade está sobre Filipe agora. Né? Imagine Filipe olhando e meu Deus. Aí ele diz assim, ó, respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Quanto que ele tinha de dinheiro? 200 dinheiros, né? Ou denários, como muitos colocam aí. Então, ou seja, ele tinha 200. Dá para dar um pão para cada um? Não dá. Ó, Senhor, eu só tenho o que eu tenho aqui. O que eu vou fazer? Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Gente, não tinha sacolinha plástica transparente para ele ver isso. Concorda comigo? Como que ele viu? Estava vendendo? O menino estava vendendo? Ou o menino foi mais esperto e colocou na sacolinha dele porque sabia que ia andar com Jesus? Demorava. Só que o restante do povo, ninguém se preparou. Era o único preparado. Agora André chegou perto do rapaz, quem sabe sentiu até o cheiro, né? Ô menino, que bênção, né? Que bênção você está aqui. 5 pães e 2 peixinhos. Podia chegar para Jesus e dizer assim, ó, você aqui tem 5 pães e 2 peixinhos. Para nós aqui, ó, Excelente. tá tranquilo. Olha só. E disse Jesus: Mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Sentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Só homens, fora mulheres e crianças. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graça, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados igualmente, também os peixes quando eles queriam. Então pense comigo assim: Jesus está aqui, pegou os 5 pães e começou a multiplicar. E pega cesto e começa. Jesus entrega o cesto ao discípulo, o discípulo vai e entrega às pessoas que estão assentadas. Então pense comigo assim, ó. Peguei meu cestinho, tenho 4 pãezinhos aqui, ok? Vou entregar para os irmãos aqui na primeira fileira. Voltei. No que eu voltei, falei: Jesus, já comeram lá? Vamos, por favor, coloca mais 4 aí. Colocou mais 4. Quando eu vou para ir para a segunda fileira, mas os primeiros já comeram. Ah, então vai, pega mais um aqui, irmãos. Beleza, já temos vocês aí, beleza. Põe mais 4. Só que quando eu chego aqui, eles já comeram também. Ah, é crente com fé. Não é? É crente. Aí eu falei: então pega aqui, irmãos. O que vai acontecer com a turma de trás? Já vai ficar verde já, né? De raiva e de fome. E os daqui da frente? Já começa a reclamar também. Porque o pão já não está igual. Porque o primeiro estava bom, mas esse agora está meio duro, está meio casquento. Por quê? O bucho já está cheio. Me desculpem falar, mas é o que acontece na igreja. Por quê? A gente só prega
para crente. A gente só prega para as pessoas dentro da igreja. E são os mesmos, todo culto. Todo culto, eles querem coisa melhor. Todo culto querem coisa melhor. O pessoal precisa mudar. Aí todo dia a mesma mensagem, todo dia a mesma coisa. Precisa vir um pregador de fora. E se ele não traz pregador de fora, as pessoas vão embora, porque já estão de bucho cheio. Enquanto que lá fora, muitos estão com fome. E uma pequena palavra é capaz de saciar. Então o nosso problema está dentro das igrejas. Ou seja, nós precisamos pregar quem está lá fora. E isso é responsabilidade de quem? Por quê? Você chegou na igreja, você vai receber o seu pão. Certo? Você vai se alimentar, mas vai sobrar. Porque o pastor está pregando, é para sobrar mesmo. Você vai chegar com a sua sacola vazia e vai embora com a sacola cheia. Jesus não vai ficar bravo porque você está com a sacola cheia. Igual aquelas festas de aniversário que a turma sai escondida. Não é? Porque tem para sobrar? Tem. Quem está multiplicando? Jesus. Então você sai com a sacola cheia. Só que se eu chegar em casa, como a gente aqui tem culto só no domingo de manhã, imagine que no outro domingo só que vai ter de novo para poder receber esse saco. Receber mais pão novo. Levei para casa. O que vai acontecer com esse pão se ficar guardado? Vai torrar. Durar, vai endurecer, vai embolorar. Dá para comer? Não dá. O que eu vou ter que fazer? Pudim de pão. Sabe por quê? É crente. Hoje em dia, Se apertar, faz farinha de rosca ainda. Dá uma esquentadinha, né? Mas a sacola está cheia. Tudo dá um jeito. O que vai acontecer? Vai estragar. E se estragou, você vai reclamar. Por isso que tem um monte de crente reclamando. Mas, se você pegar um cesto seu, já se alimentou, você vai para casa, entrega para quem não foi no culto, entrega para quem não veio, para aquele que trabalha com você, para aqueles que estão em todos os lugares, no seu grupo de WhatsApp. Entrega o pão. Olha, a mensagem hoje foi isso. A mensagem de Deus foi essa. A pregação de Deus foi essa. E começa a levar o pão. O que aconteceu? Você comeu, saciou e ainda saciou as pessoas. Como que está a sua sacola? Quando você chega no culto de novo, você recebe de novo, você fala, que culto maravilhoso. Sempre será algo maravilhoso. Amém? Então vamos lá em frente. Aí, verso de número 16. No mesmo capítulo 6. E quando veio tarde... Não, aí já não sabemos. O segundo milagre foi o do oficial do rei. Depois dali, só Deus sabe qual é a ordem. Tá? Jesus agora acabou de dar o alimento para o povo. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, que é onde Jesus está morando. E já era escuro. E ainda Jesus não tinha chegado perto deles. Em outra passagem em Marcos diz assim: e Jesus disse para eles, entre no barco e atravesse. Que Jesus subiu para o monte orar. Porque as pessoas querem largar Jesus? Não, ele está dando pão. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Porém eles lhe disseram, sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco e logo o barco chegou à terra para onde iam. Então o que acontece? O grupo todo está lá, os discípulos entram no barco e atravessam. No meio do mar da Galileia, há tempestade. Jesus desce da montanha, vai andando por cima do mar, ao encontro deles. Andar por cima do mar é milagre? Ou ele fez como homem? Sabe por Mas quê? ele tem 100% do cérebro. A lei da física continua. Né? Nós ainda temos a lei quântica agora, né? Que vai estar mudando tudo. Mas será que Jesus não conhecia toda a questão da lei? Da gravidade, lei da física? Conhecia.
Então será que ele andou como homem ou será que ele andou através do Espírito Santo? Sabe por quê? Pedro tinha o Espírito Santo e ele andou nas águas. Pedro tinha os espíritos. E ele andou nas águas? Mas ele manda o Consolador é depois. Pastor, Hã? O Espírito Santo só vem depois, né? Então, Pedro ele andou com o Espírito Santo? Ele tinha fé já, né? Mas o Espírito Santo. Ele caminhou. Quando ele perdeu a fé, ele falou, homem de pouca fé, Ele começou a usar mais a mente, então, né? Pedro tinha o Espírito Santo. Tinha o Espírito Santo? Não, ainda não, né? Tinha? Não era revestido do poder. Ah, ele tinha o Espírito Santo? Não. Tinha? Ele O estava. Espírito Santo já estava nele? Olha, não era o Espírito Santo que convence. Ele usou como? Tinha? Se nós estamos no tempo do Espírito Santo, se nós poderia fazer Mas a fé dele, porque nós recebemos o poder. Por isso, mas então Jesus não precisava nem pedir o Espírito Santo, né? Pedro já tinha? Não. Ele só foi ter depois. Só depois. Ah, depois. Por quê? Jesus teve que clamar o Espírito Santo para vir. Quem que quer ficar com esse povo aqui? 7%? No caso, ele foi usando mais a mente dele. A Quem? o Pedro? Pedro, para andar sobre as águas. Ele usou a Pedro mente só dele. andou pelas águas por causa da fé. Em quem? Jesus. E quem estava com Jesus? Possivelmente. Entendeu? Ah, tá. Ele andou pelo milagre do Espírito Santo. Espírito Santo. Possivelmente. Mas aqui você está falando de Jesus, então ele andou Pedro andou. Pedro. Mas ele andou. nesse versículo não só de Jesus, né? Ah, sim. Mas que em outra passagem Sim, fala sim, sobre esse sim. mesmo sinal. É que nessa passagem de João ele não Não comenta. conta, né? É que o João achou melhor deixar quieto. Eu vou falar. Não vamos expor o molequinho. Vamos dar moral. Por que eu vou falar de Pedro? Pedro negou, caramba. Vamos dar moral para Não é? ele. Então deixa quieto. Então, mas a gente sabe que acho que é Lucas, não lembro agora, que fala que ele andou por cima das águas, né? Então, beleza. Ou seja, se é o Espírito Santo, ou se foi como homem, possivelmente foi como o Espírito Santo. Ok? Ou poderia andar como homem? Poderia. Por quê? A Bíblia nos fala lá em Adão que ele teria o domínio sobre as águas. O primeiro Adão. Primeiro Adão. Só que o primeiro Adão já era. Perdeu. Aí agora o segundo Adão, como diz o apóstolo Paulo, que esse que veio, poderia andar. Ele poderia fazer coisas que para o homem comum seria impossível. Mas ele estava com 100%. O segundo Adão é Jesus, né? Segundo Adão é Jesus. E segundo a ciência também é possível, porque a água ela tem uma película que permite que você... É igual você pôr uma agulha na água, né? Ela boia. Só que se você dar uma chacoalhadinha, ela fica funda. É igual Pedro. Quando a gente bate na água... Então começou a dar um pouquinho já. O problema é que bateu a água gelada, não é? Bateu a água gelada, você já puta no andar. Ai, meu Deus! Já começa a afundar. Beleza. Acontece, ó, o Mar da Galileia, ele é assim. Os barquinhos estavam aqui, foram até para o outro lado. Jesus chegou lá do outro lado. A população estava tudo aqui. Alguns entraram nos barquinhos aqui para ir atrás. Outros tiveram a coragem e foram a pé. Falaram, vamos encontrar ele do lado de lá. Caminhada, vamos seguir. Por quê? Você tem o que para perder? Nada, ele faz pão. Pãozinho quente. Vamos atrás dele. Bem, quando chega lá do outro lado, olha que legal. Verso 22, no capítulo 6. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido só, contudo os outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali nem seus discípulos, entraram eles também no barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Ou seja, eles foram atrás, já que Jesus não estava, os discípulos não estavam para lá. E achando no outro lado do mar, disseram, Rabi, quando chegastes aqui? Porque a gente não viu você entrar no barco. Como você chegou aqui?
Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que me buscai, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos na lata. Vocês estão vindo aqui não é por causa dos milagres. Vocês não estão vindo aqui porque eu sou o Cristo. Vocês estão vindo aqui por causa do quê? E o que tem de crente atrás de Jesus só para comer pão? Só indo atrás de Jesus por causa de pão. Por quê? Quer se saciar das coisas materiais. E o que tem de igreja hoje atrás disso? E esquece que Jesus não veio para fazer isso. Jesus pode fazer você ter prosperidade. Mas Jesus disse bem claro que quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. É difícil. Até os discípulos disseram: Senhor, então é impossível. Ele falou: é impossível aos homens, mas tudo é possível a Deus. Ou seja, nós temos que tomar muito cuidado. Jesus veio para trazer a salvação, a tal ponto que Jesus começa a pregar sobre ele como realmente o pão que desceu do céu. Ele começa a dizer: vocês estão atrás desse pão material, mas eu sou o pão que desceu do céu. Moisés deu maná. Moisés deu aquilo que para vocês era necessário. Mas eu estou mostrando um outro pão, que vocês nunca mais terão fome, que é justamente a salvação. Olha só. Verso 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Querem fazer a obra. Nós estamos aqui, já não vamos fazer a obra. Sabendo que o Senhor vai dar pão, vamos fazer a obra. Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele viu. Aí pesou, né? Se crê nele. O ministério de Jesus na terra não era rico, mas era próximo. O ministério dele? Em quê? Pô, ele tinha tesoureiro. E quem era o tesoureiro? Peixe fresco. Tava bom, hein? Água e vinho. Então, pro ministério prosperar, é só colocar o tesoureiro no ladrão. Ah, beleza? É meio que top, Marcelo. Aí o negócio prospera. Vamos lá. Ai, Senhor. Verso 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Tá bom na orelha, né? Acabaram de comer. Eu ia fazer com o João Ou seja, Ai, Jesus deu. olha só. Almoça todo dia. Eles falaram assim: ontem foi ontem, agora. Não é semelhante àquele tipo de oração? Se o senhor fizer isso aqui, ó, aí eu vou. Aí eu creio. Não é semelhante? Olha só. Olha o que eles queriam. Verso 31. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. O que eles queriam? Maná. Já que o Senhor é o Filho de Deus, dá um maná para nós. Gente, eu fico imaginando Jesus contando até 10. Porque se fosse eu, ele manteve a paz. Porque ele é a paz, né? Manteve a paz, a integridade, para não pecar. Aí ele começa. Ah, ele foi tentado de novo, então. Verso 42. Depois vocês leem em casa. Verso 42. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele descido do céu? Conheciam José, conheciam Maria, e agora está dizendo que veio do céu. Que absurdo é esse? E diziam: e respondeu, pois, Jesus, e disse: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Verso 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna, e eu sou o pão da vida. Se vocês comerem o pão, terão a vida eterna. E para comer esse pão, você tem que crer. A salvação está completa nessa mensagem.
Olha que coisa linda. Verso 54. Pulou 49, o senhor pulou. Sim, eu estou pulando. Mas os caras morreram e... Não, morreram os que comeram maná. Então, eu estou pulando e depois vocês lêem em casa. E não dá tempo, já falta 5 para as 10. Verso 55. Porque a minha carne verdadeiramente é, e o meu sangue verdadeiramente é. Agora você está pisando na bola. Como que nós vamos comer a sua carne e beber o seu sangue? O senhor está ficando louco? Olha, vocês entendem isso, né? Agora sim, né? Agora vocês entendem o que ele queria dizer. Sim. Mas explicar 56. para um não crente não é fácil. Não é? Você imagina aquele povo todo para entender tudo isso. É, Mas Jesus tinha um exatamente. propósito. Quem come a minha carne? Porque eles estavam atrás de Jesus por causa do quê? Interesse. Perdeu o apetite do pão. Eles estavam atrás de Jesus por interesse. E Jesus não suporta interesse. Ele quer que a pessoa o sirva por amor. Por interesse, já tem o diabo para você seguir. Que ele quer, ele está interessado. Mas Jesus quer que você o siga com amor. Ele gosta de barganha, né? Ele gosta. Verso 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Olha como a Santa Ceia é um mistério glorioso, porque quando eu participo da ceia, eu estou dizendo que eu estou em Jesus e Jesus está em mim. Não sou mais eu. Não, mas depois que eu tomo a ceia, parece aquele irmãozinho que me atormenta. Aí eu volto em mim de novo. Irmão, por isso que a ceia tem que ser em comunhão. Se você tem algo contra o seu irmão, conserta. Não dá para participar da ceia sem estar em comunhão. Deu para entender? E o pessoal aqui toma ceia uma vez no ano? Quanto tempo a gente tem que tomar? O apóstolo diz assim, e Jesus mesmo disse, toda vez que vos ajuntais e lembrar do sacrifício, você participa da ceia. Ou seja, quando isso acontece? Pode ser toda hora. Pode ser todo culto, pode ser no momento de reunião com os irmãos. O bom de uma vez por mês é de manter essa comunhão. É essa comunhão. Tem gente que pede Um perdão um dia ano. antes da Santa Ceia, um ano. Um ano, que misericórdia. Não é Não verdade. é? Na realidade, cada vez que eu pecava, eu tinha que tomar a ceia. Por quê? Eu preciso voltar à comunhão. Mas vamos lá. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Quer dizer que eu vivo hoje não mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu vivo por Ele. Você vive a sua vida, não é porque eu estou vivendo a minha vida por causa da minha esposa, eu estou vivendo a minha vida por causa dos meus filhos, eu estou vivendo a minha vida por causa... Não! Você vive a sua vida por causa de Cristo. E Ele faz com que você tenha esse verdadeiro amor pelos seus filhos e pela sua esposa. Deu para entender? É difícil, mas... Hã? E dá a vida pela esposa, porque isso é amor. Vamos lá. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Eita! E ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Imagine a sinagoga lotada. E ele ensinando, hein? E todo mundo, olha só o verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis o subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Olha João já entregando para nós. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Por quê?
Jesus não quer que siga por interesse. Não está interessado? Tchau. Pode ir embora. Olha que lindo. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Foi todo mundo embora da sinagoga. Ficou Jesus com 12. Jesus ainda olha para eles e fala: vocês querem ir embora também? Pode ir. Por quê? Seguir a Cristo não precisa estar debaixo de jugo. Não é por obrigação. Você segue a Ele por vontade própria. É por liberdade. Você é livre para segui-lo. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não escolhi a vós os 12? E um de vós é um? E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este havia de entregar sendo um dos 12. Quer dizer, mesmo Jesus escolheu 12, e no meio deles tem um traidor. E às vezes a gente fica escandalizado por um amigo que entrega a gente. Você é melhor que Jesus? Então, tem que ter apenas paciência. Bem, Jesus então começa a fazer milagres, começa a fazer coisas extraordinárias. Eu falo assim, se desse para a gente poder falar de cada milagre, de cada situação, não é? Que nem, por exemplo, a mulher adúltera, o amor que Jesus teve para com ela, ver a questão dos cegos, dos leprosos, que Jesus operou milagres, maravilhas e tudo mais, foi lindo. Mas não dá tempo da gente detalhar tudo. Eu quero parar agora, nesse instante, para depois a gente continuar na cruz do Calvário. Por quê? Os momentos finais de Cristo. Ok? Próxima aula a gente já fala da morte dele, a ressurreição dele e o que ele fez na eternidade. Amém? Dúvidas? Que bênção. Assim vocês continuam estudando. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor? O cego conhecia, que o cego de Jericó conhecia a linhagem de Jesus. O cego? Ah, sim, porque se ele é o Messias, é o filho de Davi. Oremos e vamos pedir ao Senhor. Querido Deus, nós te agradecemos, louvamos o teu nome. Te peço agora, Senhor, guarda os teus servos em paz, livrando de perigos e males, acampando os teus anjos ao redor, abençoando em tudo, para que possam voltar a casa em paz, encontrando tudo em paz. Em tudo abençoa, é o que eu te peço e te agradeço, Senhor, desde agora, confiante na tua palavra, desde agora para todos sempre. Amém, Jesus. Amém.